Café com Ela é um oferecimento de Petra Bar e Lancheria, em Sorocaba, no Shopping Granja Olga. Olá, no ar, aqui pela nossa Interativa TV, Café com Ela. Hoje, quem bate um papo conosco, nessa mesa preparada com todo carinho pela equipe Maison Bertin, Tiffany Postali. Tiffany, se quiser uma mesa como essa aqui, todos os dias, louças da Maison Bertin. Tiffany, um prazer ter você aqui, muito obrigada pela tua presença. E eu vou pedir que a própria Tiffany se apresente e fale da sua formação profissional. Tudo bem, Tiffany? Tudo bem, Renata. Prazer é meu estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou formada em comunicação, né? Sempre estive envolvida com comunicação. Me formei em publicidade e propaganda, comunicação social. Sim. Depois fui para especialização em marketing. E depois para o mestrado em Comunicação e Cultura, né? Ok, então já temos aí, né, a formação, o mestrado. Sei que você está reinando aí, tem um projeto de doutorado pela frente. Com essa carinha de garota, eu acabei de falar para a Tiffany, para mim você sempre vai ter 18 anos, né? Faz tempo. E é uma mulher absolutamente atuante, gosta muito de estudar, né, Tiffany? E as suas atividades, assim, pelo que eu sei, né, a rigor são 3, né? Seria... manhã, tarde e noite, né? Preparo das aulas. A Tiffany é professora universitária, agência de publicidade, a NT2, não é? E aulas que você ministra em universidade à noite. Sim. E certa vez você me falou que tudo é meio baseado primeiro nas aulas, para depois você distribuir a sua agenda. Conta mais ou menos como é que funciona isso hoje. Bom, é questão de prioridade, né? Entre as minhas prioridades estão as aulas na Uniso. Na Uniso. E a agência NT2. Então, okay, conforme a gente vai trabalhando na agência, também vai preparando aula, vai criando toda a rotina com base nessas tarefas. Entendi. Né? Primeiro, né, o horário fixo que seria das suas aulas. Olá, alunos, veja a importância de vocês, né? E também os clientes da agência e o Noriac, que é o seu sócio nesse Sim. projeto, que te auxilia ali. Então você concilia direitinho, assim, né, esse tempo, manhã, tarde e noite, né? Inclusive a Tiffany, ela escreve artigos para o jornal Cruzeiro do Sul. Agenda puxadinha, né? Tiffany, por falar em escrever, você tem 2 livros escritos, né? Sim. 2. Então eu queria que você falasse um pouquinho de cada um. Primeiro você fez o seu livro, depois teve um outro com a participação do Paulo Celso, seu coordenador de mestrado. Como é que foi isso? Bom, o primeiro livro, o Blues e Hip Hop, ele surgiu da minha pesquisa no mestrado sob orientação do próprio Paulo Celso, né? Então ele tem uma participação, né? Indireta nesse primeiro, mas tem, né? Chega a ser até direta, né? Porque foi sob orientação dele. E esse livro ele saiu então dessas ideias da dissertação, dessas pesquisas. Já o segundo livro, que é Cidade e Comunicação, é em parceria com o próprio Paulo Celso, que a gente juntou alguns artigos que a gente publica no Cruzeiro do Sul. Entendi. Alguns juntos, outros separados, enfim. Tá, uma compilação daquilo que vocês escreveram até então, esses artigos para o jornal. Isso, porque são assuntos que abordam questões da cidade, questões da comunicação, da cultura, né? E no jornal, hoje não mais, mas ia para o lixo, né? O jornal tem um dia de duração, agora não, com a internet você consegue lá pesquisar. Mas mesmo nesse tempo, né, antes do próprio jornal ir para o lixo, todo o conteúdo já foi absorvido, né, Tiffany? E sempre sobre comunicação. Do blues e o hip hop também pesquisado, visto e abordado, né, pelo ângulo da comunicação. Sim. Depois também esse outro livro com o Paulo. Eu falo, ela tem carinha de 18 anos, mas essa senhorita vou te contar, né? A partir disso, Tiffany, aqui você passou a escrever mais e mais para o jornal, né? Sim. Para o Cruzeiro do Sul. E sempre sobre comunicação. Assuntos gerais e voltados à comunicação. E agora um recente, que eu li en passant, mas depois vou ler
todinho, né? Li em avant première, por cima, né? Por alto. Sobre jogos, os games. O que tem a ver os jogos com comunicação? Você se interessou por essa evolução dos games? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, esse artigo eu escrevi, né? Ele sai esse ano ainda, porque eu gosto muito de jogos digitais, desde menina. Meu pai me ensinou a jogar, ele sempre jogou. Esse é o videogame, né? É o videogame. videogame. Começou lá no videogame. Isso, desde o Atari eu jogo. E então surgiu um curso de jogos digitais na Uniso e o coordenador, o Randolph, me convidou para lecionar a disciplina de cultura e jogos digitais, né? Olha! Então, a partir dessa disciplina, só aumentou a minha paixão pelos jogos digitais. Entendi. Então, eu resolvi escrever um artigo para o Cruzeiro, né? Para explicar que os jogos hoje, eles não são mais como a gente tinha a ideia, brinquedo. De um brinquedo e brinquedo para criança. Hoje os jogos não são mais brinquedo, né? A gente pega um investimento muito alto em jogos digitais. Essa indústria já ultrapassou a indústria cinematográfica hollywoodiana. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, Tiffany. A indústria de jogos eletrônicos, de games, com todo esse realismo que hoje se tem, né? A gente vai falar também da comunicação nessa parte, já supera as produções cinematográficas. Sim, Olha os principais títulos hoje arrecadam muito mais que a indústria cinematográfica. Olha. Tanto que alguns diretores hollywoodianos, eles já começaram a olhar para os jogos digitais para ver o que eles podem fazer em cima disso, porque... Para o cinema. Não, dentro Nos de próprios jogos, porque ali você consegue ter um acesso a mais conteúdo, né? Você consegue criar coisas, a interatividade. Interagir, isso que eu ia te dizer, a interação. E Tiffany, você acredita, quer dizer, acredita não, porque a Tiffany sabe, né, sobre isso. Mas existe também há uma preocupação em conteúdo, quer dizer, jogos que levam mais para o lado educativo, do politicamente correto, e outros que não, olha, são jogos apesar da evolução e a gente pode mesmo matar, brigar, como é que funciona? É um assunto polêmico, né? Tá. Então, a gente pega essa preocupação que hoje a sociedade tem com jogos e com a violência, que é o tema mais preocupante, né? Abordado até pelo jornalismo, né? Os jogos, até que ponto eles incentivam, influenciam a violência, né? Então, a gente tem alguns estudos que dizem que não, que o ser humano consegue discernir o lúdico do real. Então, mas isso a partir de uma certa idade ou não? Acredito que já desde garotos, né? Olha, a preocupação que a gente tem com os jogos digitais de hoje, com os videogames, é a mesma preocupação que a gente tinha com o cinema lá 100 anos atrás. O cinema também é violento, o cinema também mostra um monte de coisa. Então, cabe à própria pessoa e à interpretação que, no seu entender, todos têm o preparo para distinguir. Isto é real, isso é fictício. Não é porque ela manipula um joystick que... vai achar que pode sair fazendo isso? Sim, existe essa diferença. É claro que a gente não pode generalizar e tá aí a psicologia, outras áreas. Sim, mas eu concordo com você. Eu acho que a influência não pode ser a esse absoluto. ponto, né? Porque a maioria das pessoas senta para jogar um videogame e relaxar. Imagina, a maioria dos meus amigos jogam, dos meus alunos, sai todo mundo matando. Ah, não, claro que não. Né? Existe até uma competição saudável, é muito legal. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso já. Passou rápido, Tiffany. Eu sempre falo isso, né? Todo café, mas é que pra gente realmente passa muito rápido. Vamos para um intervalo comercial, 1 minuto, recado do nosso Petra Bar e Lancheria. Voltamos já com o nosso Café com Ela. Estamos no Shopping Granja Olga, no Petra Bar e Lancheria, um lugar perfeito para o seu happy hour. Uma grande variedade de cervejas, saborosos e tradicionais lanches, mesas de frios e queijos nacionais e importados. Qualidade, conforto, segurança e estacionamento gratuito. Venha para o Petra Bar e Lancheria. Nós preparamos ele com muito carinho para você. Aqui você encontrará lanches de mortadela, pernil, calabresão na chapa, churrasquinho de mignon e uma grande variedade de lanches tradicionais. Encontrará também toda a linha de cerveja puro malte, cerveja de trigo e tantas outras cervejas. Além da Itaipava Premium, que é tradicional do Empório 31 e do Petra Bar e Lancheria. Tomando 3 cervejas especiais, você ganha uma caneca importada da Alemanha, presente da Weltenburg para você. Eu espero por vocês aqui no Petra Bar e Lancheria. Petra Bar e Lancheria, Shopping Granja Olga, Sorocaba.
de volta com o nosso Café com Ela. Hoje um café muito gostoso, com essas delícias da padaria Buongiorno, que já nós vamos apreciar, viu, Tiffany? Essa mesa lindamente preparada pela equipe da Maison Bertin e comigo, a Tiffany Postali, mestre em comunicação e cultura. Estávamos falando sobre os games, jogos eletrônicos, e eu quero só aproveitar para confessar, eu jogava lá o Phantom System. Sabe qual é esse, Tiffany? Bem antiguinho já, mas eu já era adulta e realmente os games são apaixonantes, né? O difícil é acompanhar a tecnologia, né? Porque ali tem um número de comandos, essa meninada já vem pronta para isso, né? Tem que acompanhar porque eles fazem propositalmente, né? Cada novo lançamento mudam as regras, os desafios são maiores, né? Muito legal. Mas eu tenho um game home, que a gente chama, né? Olha, eu tenho vários consoles em casa. Eu acompanho nas redes sociais, a Tiffany, ela adquire, né, plataformas antigas, é uma colecionadora, uma aficionada em games. E agora vendo e estudando pelo ângulo da cultura. Essa é a nossa Tiffany Postali. Falando em redes sociais, Tiffany, hoje, né, eu sou colunista num jornal, né? Você ministra aulas, então nós temos ali os nossos espaços para emitir as nossas opiniões, né? Além de, na sua parte, né, dos conhecimentos. As redes sociais hoje, elas estão aí super democráticas para que todos expressem seus pensamentos, suas verdades ou não. Eu queria saber de você, nesse ângulo da comunicação, a rede social, no seu entender, ela pode ser usada e tem força realmente, tanto para o bem quanto para o mal? Como é que você encara isso? Totalmente. Qualquer meio, né? A diferença é que as redes sociais, elas não estão centradas na mão de de uma única pessoa. De uma única pessoa, de uma instituição, enfim, né? Que tem de todos. Suas ideologias, tudo. Não que não exista isso lá. Lá existe, mas cada pessoa pode escrever aquilo que ela quer. Então, não é simplesmente o espectador passivo que a gente tinha no passado, né? Entendi. Hoje é uma interação, né? Sim, concordo e discordo imediatamente, né, Tiffany? A TV falava e você tinha que falar ok. O jornal falava, você tinha que falar ok. Agora não, você vai lá e automaticamente já coloca suas ideias, suas opiniões. Só que o que a gente percebe hoje é que existe muita informação mentirosa. Entendi. Ou muita opinião que as pessoas colocam sem pensar antes, sem fundamento. Sem fundamento e muitas vezes sem pensar. Sem pensar no amigo, na família. Entendi. E depois é muito no impulso, né, Tiffany? Não tem muito aquele filtro que se tinha para escrever, para um jornal ou falar numa TV. Isso, né? Existem até estudos que procuram buscar, né? Por que as pessoas elas têm esse sentimento de que ali existe um anonimato? Não é anônimo. Não é porque você está mediado que você pode colocar o que você quer. Entendi. Né? Então, eu tenho a minha opinião, Tiffany, um pouco dividida, assim, em redes sociais. O bacana é a liberdade de expressão, nós vamos falar sobre ela. Né? Uma geração anterior à nossa, acredito que até duas, né? Somos garotas, essa geração passou por dificuldade de expressar o pensamento por causa da censura, ditadura militar. E aí foi conquistada essa nossa democracia e liberdade de expressão. Podemos sim dizer o que pensamos, mas há sempre um limite, né, Tiffany? Aquela história da minha liberdade termina quando eu esbarro no outro. Difícil de se controlar isso em redes sociais, né? Quer dizer, existe lei para isso, é preciso calma naquilo que se diz, mas por um lado é bacana, eu posso expressar o meu pensamento de forma livre, me comunicar. Então, existe um abismo, né, entre a liberdade de expressão e o respeito, né, o desrespeito, né? Então, é um assunto delicado, porque a gente pega, as pessoas banalizaram o que é liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão é tudo que eu quiser falar? O que é liberdade de expressão? É ofender ou é eu poder falar sobre todos os assuntos? Eu acho que liberdade de expressão está mais atrelada a essa ideia. Eu posso falar sobre tudo, mas como eu vou falar, essa é a questão. Como eu vou falar sobre tudo? Né? Encantada com essa resposta. Vou te dizer por quê. Você expressou, acho que é algo que eu queria expressar antes e não sabia como. Exatamente isso. A liberdade de expressão não é, puxa, eu posso xingar quem eu quiser, eu posso ofender à vontade. Não, eu tenho liberdade de me expressar sobre qualquer assunto. Lindo, Tiffany, muito bom. É mestra em comunicação, né?
A gente tem um exemplo de janeiro da revista francesa, né, em que o mundo inteiro se comoveu, o mundo inteiro, né, parte do mundo se comoveu com a morte dos jornalistas, né? Sim. Mas muita gente que se comoveu pela morte dos jornalistas não sabem o teor dos desenhos. Exatamente. Alguns, que são ofensivos. Claro, alguns se condoeram e outros falaram, olha, eles passaram do limite, né, da expressão. Não justifica a violência. O ocorrido, claro. De forma alguma, mas é um alerta, né, Sim, Tiffany? mas eu posso falar sobre o assunto, mas de que forma? Essa é a nossa Tiffany Postali. Já voltamos a conversar, agora eu vou pedir uma pausinha para o nosso Momento John HR. Neste café especial, direto de Londres, a Sinara Heffler, do Instituto John HR, falou com ninguém menos do que o Cos Sakas, diretor de criação dos cabelos do London Fashion Week. Cos está à frente da academia Tone & Guy, que comemora 10 anos como patrocinadora oficial do London Fashion Week. Vamos ver. Momento John HR. Em um papo interessante com o Cos Sakas, ele me contou um pouco sobre a carreira dele. E eu me senti muito orgulhosa e muito emocionada de estar ao lado de um dos diretores de criação dos cabelos do London Fashion Week. Perguntei a ele em quanto tempo ele precisava para criar as coleções. E ele me respondeu que precisava de 1 ano, que eles precisam buscar as direções, as inspirações, e eles ficam muito cerca de todos os designers mais famosos do mundo, para chegar no conceito e trazer as novidades e as novas tendências. Comentei com ele que ele foi eleito o melhor cabeleireiro de Londres por 2 anos consecutivos, e assim e pedi para que ele me explicasse um pouco sobre a carreira dele. Foi muito interessante a resposta, porque Cos me contou que ele chegou para varrer na academia, servir café, depois quando ele viu ele já estava participando dos shows, fotografando, e percebeu que era realmente aquilo que ele amava. Hoje Cos é um dos diretores e está no topo da profissão, e foi muito lindo perceber a humildade e como ele ama a profissão. Long time ago. But since then I've won London Hairdresser of the Year twice. E nesse papo interessante sobre moda, eu perguntei para ele se ele poderia revelar quais serão as tendências dos cabelos das passarelas de 2016, 2017, e ele acabou me respondendo com muito bom humor, dizendo, fala sério, você acha que eu vou revelar para você os segredos? With color, we're in spring summer now. Mas ele acabou deixando claro que agora em Londres estão sendo usados tons pastéis, muito suaves, e é isso que vai ser usado aqui no Brasil, que é a próxima estação, que é o nosso verão, né? Que eles já estão no verão agora lá. E perguntando para ele sobre o que foi usado no inverno, no último inverno em Londres, já que estamos no inverno no Brasil, ele me disse que as cores eram muito profundas, muito pesadas, não só nos marrons, mas também nos loiros. Fantastic. It's our pleasure. Thank you very, very much. And thank you, ITV. Say hello, say bye-bye to ITV. See you later and lovely Brazil. Okay, thank you. Momento John HR. Muito bem, que bela participação no Momento John HR em nosso Café com Ela. Tiffany,
após essa participação, eu queria saber de você, que eu acho que tem a ver também com comunicação, obviamente tem, a estética, a aparência, os estilos, né? São uma importante forma de comunicação, consegue se expressar através da forma como se apresenta, ou isso é de importância menor? Não, o corpo, o jeito de se vestir, né, de se tatuar, tudo que você faz com o seu corpo é uma forma de comunicação, né? Comunica a sua tribo, comunica a sua cultura, seus gostos, tudo. Tá, quer dizer que a forma como a pessoa se apresenta e se expressa já é a primeira impressão, é a primeira forma de comunicação. É a primeira forma de comunicação. Ela pode estar blefando ou não também, olha né? só, não também pode tem isso, desconsiderar, né? Bacana. Tiffany, eu queria também te perguntar sobre o seguinte. A gente estava falando, são tantas coisas com a Tiffany, porque ela é publicitária, mestra em comunicação, a gente pode falar dos alunos de uma série de outras coisas. Se você tivesse, como mulher, como profissional, assim, o direito a dar apenas um toque, um conselho para os seus alunos, os nossos sucessores, né? Sucessores dessa geração, o que você diria para eles? Eu diria que nós, professores, hoje estamos com um problema, né? Que é o uso do celular. E as pessoas, elas perderam a noção do celular, né? Tanto que apareceu esses dias, acho que foi ontem na TV, né? As pessoas, elas estão, inclusive, com problemas já, né, de coluna, pelo tempo que a gente passa... Que fica olhando para o telefone celular. Quer dizer, a tecnologia a nosso favor, mas também pode chegar a ser prejudicial. Isso. Estamos esbarrando nisso. Isso, tem que saber o uso, né? Então, o que a gente vê muito hoje em sala de aula, independente se a aula é boa ou ela é ruim, é um uso excessivo do celular. Puxa vida, naquele momento, né, poderia se deixar de lado, tem a vida toda para usar. E as pessoas, muitas vezes elas ficam olhando porque elas estão combinando coisas, então assim, é um momento que se deve esquecer o celular, exceto quando a gente pode até usar ali na sala para fazer uma pesquisa, alguma coisa rápida, uma informação rápida. Mas isso hoje é um problema, eu acho que não sei, isso deveria ser... Esse é o alerta que você daria, acredito até que dê, né? Para os seus alunos. Bastante. Sim, porque olha, uso do celular. Na minha modesta opinião, Tiffany, é uma coisa tão bacana como esses novos meios de comunicação, né? Super a favor do nosso tempo e tudo isso, não podem prejudicar e nos fazer esquecer a nossa forma primitiva de comunicação, a proximidade. Sim. Né? O estar aqui tomando um café, né, deixando o aparelhinho ali apenas como um acessório, né, que se usa em favor. É assim mesmo, Tiffany? Sim. Não são todos os alunos, mas eu converso com os meus colegas de profissão e eu vejo que esse é um problema geral, né? E às vezes não é só o aluno, é a pessoa, ela não percebe que ela está fazendo uso do celular. Sim, tem estudos até recentes, né, sobre a pessoa estar viciada. Ô, gente, vamos deixar esse vício, né, mais esse, né, para trás, que ele não se crie, façamos... Né, bom uso. Eu tenho aqui, olha, tá meu tablet com os tópicos daquilo que eu vou conversar com a Tiffany, mas toda a conversa, ela segue de uma forma natural, né, gostosa. É mais ou menos por aí. Quer ver eu virar um pouquinho a conversa? Tiffany, sobre comidinhas, né? Você é elegante, toda bonita, uma boneca, mas que adora comer bem, é verdade isso? Gosto. Cozinha? Cozinho, brinco, né, na cozinha. Não entendo de cozinha, mas... cozinhar para mim é um lazer, então nas minhas férias eu procuro sempre estar cozinhando, brincando. Que legal. Eu falo, né, eu sempre falo, eu trabalho para comer, beber bem, gosto. Entendi. É o meu prazer. Então, esses prazeres, que eu acho que eles são grandes, né? A gente fala os pequenos prazeres, prazeres maravilhosos, né? De se viver bem, viver em paz, comer uma comidinha super gostosa, numa companhia agradável, tomar um bom vinho, né? Não consigo estar aqui na Maison Betim sem pensar nos bons vinhos, né? Isso aí também que de vez em quando você sai, vai provar um lanche, descobre algumas coisas legais na cidade, né? Eu passei por essa experiência, né? Perguntei para a Tiffany uma vez, Tiffany, que lugar é esse que você postou? Foi comer um lanche gostoso? Ela me explicou, fui conferir. Ótimo. Daqui a pouco a Tiffany me manda uma mensagem, olha, tem um outro que é melhor ainda. Eu falei, gente, vamos fazer um tour, né? Tiffany, falávamos de incentivo, né? Esse incentivo que você passa para os seus alunos, né? E que todos nós
gostamos de receber e precisamos, né? Sobre os seus pais, que eu sei que são seus fãs, Sérgio Jacinto, a Solange. Importante no seu percurso esse apoio, né, da família. É muito importante, né? Tá sempre compartilhando, falando, até dividindo aquilo que a gente conquista, né? Então, meu pai tem muito hábito de falar o que a gente faz por aí, não só eu, como minhas irmãs. Que legal, acompanha, Minha mãe né? compartilha tudo que eu coloco de artigo, ela está sempre compartilhando e divulgando, né? Bacana, A orgulho, Tereza né? também, a esposa do meu pai. Tereza, a esposa do Sérgio, é tão fã quanto, né? Também, sempre Sim, incentivando. Escreve, comenta, eu acho isso muito importante. Sem dúvida, é o que eu falo, né? É um apoio familiar, é sempre um aval, né? Tiffany, para a gente fechar esse café gostoso, planos de futuro, você tem, assim... Primeiro tem que ver esses ajustes na agenda, né? E o que você pensa, assim, para um futuro próximo? Eu sempre tive muitos planos, né? Eu acho que eu nunca vivi sem plano. Eu sempre ponho metas na minha vida. Até tal idade eu vou me formar ou fazer isso. Então, meu próximo plano é encarar de vez o doutorado. Doutorado. Né? Continuar, claro, na área da comunicação e sempre nesses temas que eu abordo, que é uma questão mais voltada para o social mesmo, para a sociedade, para pensar, para provocar alteridade, olhar para o outro lado, começar a observar a sociedade a partir não do nosso ponto de vista, que isso é muito fácil, né? Mas a partir do ponto de vista do outro. Do outro, do coletivo. É muito lindo esse seu trabalho. E é bonito ver esse prazer com o qual você se aprofunda, estuda e difunde o seu conhecimento. Você é uma querida muito grande. Hoje, o abraço do tamanho do universo do nosso Café com Ela vai para dois grandes profissionais, Urbano Martins e Rosana Pires, todos do Sistema Ipanema de Comunicação, profissionais de primeira linha que se superam e com quem eu conto sempre com um grande carinho. Um abraço enorme para vocês. Agradecimentos à Maison Bertin, à Padaria Buongiorno e à Cavina. Neste Café com Ela, as imagens foram de Wellington Frontelli, de Matheus Merídio, produção e direção de Juliana Moraes. Tiffany, mais uma vez, muito obrigada. Tem muito assunto pela frente. Terminando o doutorado, a Tiffany volta para tomarmos mais um café, ok? Ok, pode deixar, obrigada. Legal. A vocês, muito obrigada pelo carinho, pelo prestígio. Fiquem com Deus e até o próximo Café com Ela. Café com Ela é um oferecimento de Petra Bar e Lancheria, em Sorocaba, no Shopping Granja Olga.